Olá, meus amigos. Me chamo Conceição Esperlongo, faço parte dos colaboradores do Núcleo Espírita O Semeador. E hoje a nossa palestra tem como tema Receita da Vida Eterna, Desprendimento, Praticar o Bem. Vamos então iniciar com uma pequena prece, e assim procurando relaxar, nos acalmando e elevando nosso pensamento para o alto, para Deus, abrindo os nossos corações para que a paz de Jesus esteja presente sempre. E assim vamos então entrando em sintonia com os nossos mentores individuais, com a nossa mãezinha Maria e com o nosso irmão maior Jesus. E com esse sentimento de paz e tranquilidade, vamos então pedindo a Deus a permissão para iniciarmos a nossa palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Jesus, quando esteve entre nós na terra, ele dedicou todos os seus dias, a sua vida, para nos ensinar o caminho reto para o bem. E para isso, ele se utilizava de situações do cotidiano e de exemplos através de parábolas, para que fossem compreendidas não só pelos homens da sua época, de acordo com o conhecimento que eles possuíam, mas também para que os seus ensinamentos perpetuassem e assim fossem compreendidos em qualquer tempo. Muitas vezes nós nos deparamos com a parábola do bom samaritano. E sempre encontramos nesta lição de Jesus imensos ensinamentos, semelhante a uma luz que nos renova a vida. Pois esta linda parábola de Jesus merece a nossa criteriosa reflexão, pois ela nos traz o exemplo da beleza do verdadeiro exercício da mais pura caridade. Quando certa vez um doutor da lei, com a intenção de testar os ensinamentos de Jesus, lhe faz a seguinte pergunta: Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe responde com outra pergunta: o que está escrito na lei? E o doutor lhe diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o teu espírito, e ao vosso próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe diz: faça isso e viverás. Mas o homem ainda lhe pergunta: e quem é o meu próximo? Então, Jesus conta a seguinte história. Certa vez, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando foi atacado por ladrões, que o deixaram na estrada, semi-morto, muito mal. Passou por este homem um sacerdote, mas quando o viu ferido, seguiu o seu caminho, passando bem longe dele. Passou também por ali um levita, que também era um padre da tribo de Levi, e que quando o viu, também continuou o seu caminho. Pois embora esses religiosos fossem considerados os mais indicados para a beneficência, eles tiveram receios em se envolver com a situação e encontrarem complicações para si mesmos. E ao invés de socorrerem a pobre vítima, preferiram seguir em frente sem sequer pararem no local. Em seguida, passou um samaritano que estava viajando. Lembrando que na época os samaritanos eram menosprezados por serem considerados hereges. Porém, quando o samaritano vê o infeliz
ele se sente tocado pela compaixão e mesmo sem ter ideia de quem é a vítima, ele para e a socorre. Limpa as suas feridas, o coloca em seu cavalo e o leva até a hospedaria mais próxima. Ele não se limita em deixá-lo em porta alheia, mas sim entra com ele na hospedaria e lhe dá todos os cuidados necessários. Faz tudo isso sem exigir a sua identidade e tampouco a sua gratidão. No dia seguinte, antes de partir, ele paga todas as contas e pede ao dono da hospedaria que cuide daquele homem, se comprometendo em resgatar todos os gastos com ele em sua viagem de volta, quando então passaria por ali novamente. Ele se despede sem alardes, sem qualquer palavra ou atitude que atraia a atenção para si mesmo. Ao terminar essa história, Jesus pergunta ao doutor da lei: qual desses três te parece haver amado o próximo que caiu em necessidade? E o doutor responde: aquele que foi misericordioso com ele. Jesus então falou: vai e faze tu o mesmo. Esta passagem está em Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a 37. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. A atitude desse samaritano desconhecido resume todos os ensinamentos da bondade. Mas vamos analisar um pouco a situação deste samaritano generoso. Ele estava viajando. Talvez estivesse com os minutos contados. Provavelmente tinha um encontro marcado e assim teria pressa em terminar a sua viagem. Talvez devesse se acautelar com aquele trecho perigoso da estrada, com o receio do cair da noite. No entanto, diante da anônima vítima, ele se compadece e, esquecendo de si mesmo, dos seus compromissos, ele para e a socorre em suas necessidades. Ele praticou o bem, ofereceu suas mãos, seu coração, seu tempo, seu trabalho, seu dinheiro e a sua responsabilidade. Deu de si mesmo tudo o que podia, sem nada pedir ou perguntar. Apenas auxiliou e passou. Mas conta-se ainda que após Jesus narrar a parábola do bom samaritano, o mesmo doutor da lei novamente o interroga, alegando que não havia compreendido muito bem a lição. Então ele lhe pergunta: mestre, como farei para ser considerado homem bom? E com admirável paciência, Jesus lhe responde: imagina se a mudez lhe tirasse o benefício da fala. Não serias grato ao companheiro que falasse por ti? Imagina se a enfermidade lhe tirasse a visão. Não sentiria alegria se alguém lhe desse as mãos e o ajudasse em seus passos? Imagina se possuísse uma doença contagiosa. A visita de um amigo não alegraria o seu coração? Imagina se estivesse em atitude de erro, sob o julgamento de muitos. Não se sentiria mais calmo se te desculpassem a falta para poder recomeçar?
Após alguns instantes de silêncio, Jesus lhe pergunta: o que te parece? Quem são os homens bons nestas circunstâncias? E ele responde: os que tiveram compreensão e misericórdia comigo. Então, repete Jesus em sua imensa bondade: segue adiante e faça o mesmo. Portanto, fica claro e fácil para entendermos que para conquistarmos a luz em nós mesmos, a base está no amor ao próximo. Mas não nos basta apenas o conhecimento, é preciso pôr em prática em nossas vidas. Sendo assim, não podemos perder o nosso tempo somente observando, sem qualquer ação de nossa parte, alegando falta de oportunidade. Precisamos agir hoje mesmo no serviço do bem, para que a nossa compaixão não se torne inútil. Temos que exercer o dom de misericórdia que o Senhor nos deu através da nossa fé e assim sermos misericordiosos com todos os que nos cercam. Em nossos caminhos, necessitamos de caridade uns com os outros, mas precisamos observar que se a beneficência nos traz a obrigação de ajudar, ela também nos ensina a justiça de como se deve fazer. Pois quando um irmão passa por necessidades materiais, se a ajuda lhe chega com desprezo, como se o necessitado fosse um peso morto, com certeza ele iria preferir estar a sós. Quando nosso irmão chora em crise de provações, precisando de um amigo que ouça o seu coração, que o console, se ajuda a chegar para ele com palavras forçadas, como se esse irmão fosse um problema a ser suportado, ele sentiria muito mais gratidão se o deixassem no silêncio da sua própria dor. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos de apoio, mas com compreensão. De remédios, mas com bondade, ou de um conselho, mas com simpatia. Há 1000 meios de se praticar a misericórdia todos os dias. E não podemos nunca nos esquecer do nosso silêncio diante da calúnia, da nossa bondade com todos, da gentileza incessante, daquela palavra que consola, ou um gesto espontâneo da nossa solidariedade. Pois ninguém é tão pobre que não possa dar algo de si mesmo a alguém. E quando ajudamos, doamos sempre algo de nós mesmos. Na nossa doutrina, nós temos um grande exemplo de amor ao próximo, o doutor Bezerra de Menezes. Ele foi um grande médico e dedicou toda a sua vida em benefício aos pobres e sofredores, tanto que ficou conhecido como médico dos pobres. Ele costumava ir frequentemente aos bairros pobres para atender os necessitados nas ruas, em seus lares, doando tudo o que tinha em auxílio a quem precisasse. Ele não fundou hospitais, nem asilos, nem escolas, nada. Porém, sozinho, ele era tudo isso. Pois hospitalizava, esclarecia, asilava, medicava e salvava os seus irmãos
em sofrimento. Ele foi um verdadeiro cristão em Cristo. E foi também presidente da Federação Espírita do Brasil, onde permaneceu até o seu desencarne, em 1900. Contam-se muitos casos de Bezerra de Menezes, sendo que um deles ocorreu após uma sessão na Federação Espírita, quando, na saída, Bezerra encontra um homem que estava passando por necessidades. Porém, naquele dia, Bezerra não tinha nenhum dinheiro com ele para ajudar aquele homem. Então, ele lhe ofereceu, em nome da nossa Mãe Maria, um abraço, pedindo que ele levasse para sua família e que todos da família se unissem em oração à Mãe Santíssima. Após uma semana, quando terminou a sessão da federação, na saída, Bezerra encontra novamente o homem, que foi procurá-lo para agradecer aquele abraço. E conta que oraram em família e se sentiram alimentados com a água. E que no dia seguinte ele teve uma intuição e bateu em uma porta, onde o ouviram e lhe arrumaram um emprego. Então, os dois juntos oram em agradecimento à Mãe Santíssima com lágrimas nos olhos. Apenas um abraço de coração faz a verdadeira caridade. Portanto, meus irmãos, não podemos nos deter e deixar que o medo ou a incerteza paralise os nossos passos. Precisamos aproveitar as nossas horas, auxiliando sempre, sem ostentações ou exibições. Pois, louvado seja o trabalho honesto em benefício ao próximo. Bendita a moeda que pudermos ofertar. Abençoado o dia de serviços gratuitos aos menos felizes. Se assim vivermos, sem reclamar e sem excluir ninguém da nossa bondade e compreensão, pois somos todos complementos uns dos outros na obra divina, e ninguém consegue se aperfeiçoar sem o concurso de alguém. Se Deus nos coloca junto de todos, é porque precisamos do apoio de todos, e de algum modo, todos que nos cercam também necessitam de nós. E é assim, agindo e seguindo em frente, que a vida transformará as nossas migalhas de amor em nossa verdadeira riqueza, que é a riqueza espiritual. Meus irmãos, vamos aproveitar esse sentimento de paz e harmonia que nos envolve nesses instantes para buscarmos dentro de nós, em nossos corações, os nossos melhores sentimentos e assim transformá-los em ondas de vibrações. Mentalizando todo o nosso planeta envolvido em muita luz, em muito amor, para vibrarmos paz, saúde, equilíbrio para todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Vibrando por todas as vítimas da pandemia, por todos os doentes, por onde houver um leito de dor. Vibrando por todos os profissionais da área da saúde e pelos cientistas do mundo todo. Vibrando
por todos os nossos irmãos em sofrimentos, nas ruas, nos vícios, na miséria, por nossos idosos e crianças abandonadas, vibrando por todas as religiões e pela nossa casa, o Núcleo Espírita, o Semeador. E vamos também deixando uma vibração de muito amor para que o plano espiritual a leve onde for mais necessário. Que assim seja, graças a Deus. E assim, com este sentimento de paz e gratidão em nossos corações, agradecemos ao Pai da vida por mais esta oportunidade que tivemos hoje, agradecendo também imensamente pela nossa vida, para que possamos assim evoluir, aos poucos, passo a passo. Meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus envolva os seus corações, sempre. Até mais.